Quitéria Roriz, 33 anos, natural do Concelho de Santo Tirso, estudou Serviço Social no Instituto Superior Social do Porto, trabalha neste momento como assistente social na empresa Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso, mais conhecida como ASAS. É presidente da Comissão Política do PSD de Santo Tirso há quase 2 anos e é agora novamente candidata ao mesmo cargo. Boa tarde, Quitéria. Obrigada por aceitar o nosso convite para esta entrevista. Olá, Silvia. Obrigada ao Diário de Santo Tirso mais uma vez pelo trabalho meritório que fazem, naturalmente, na informação à população tircense e portanto, eu é que agradeço sem dúvida o convite para vos dar esta entrevista que faço com muito orgulho. É então candidata à presidência do PSD de Santo Tirso no rescaldo de uma grande derrota eleitoral. O PSD passou de 14.800 votos para 6.600 votos. A que se deveu essa derrota, no seu entender? Os resultados são factuais e, portanto, quanto a isso, não há como escamotear nem como procurar justificações onde elas não existam. Há vários fatores, é o entendimento, quer meu, quer da Comissão Política, e, portanto, isto foi também discutido num plenário de militantes. Os fatores são realmente vários. A abstenção não favoreceu nenhum dos partidos. A abstenção é quem mais tem ganho na política. Isto tem que nos fazer pensar, de uma vez por todas, não pode ser só discurso de café. Isto tem que ser um assunto que nós, dirigentes políticos, temos de facto que perceber porque é que as pessoas se estão a afastar de nós. E alguma razão a população terá. Por um lado, por outro lado, naturalmente, isto é também um facto, o Partido Socialista é poder em Santo Tirso há 40 anos, há toda uma máquina de trabalho e de campanha eleitoral que está montada, que está estruturada, o que não significa que correspondam aos anseios da população. Evidentemente, há que também analisar o momento nacional que se vive nos partidos à direita, que se vive ao centro, que se vive à esquerda e que se vive até naquilo que é a vida do mais comum português no seu dia-a-dia. E, portanto, também influencia, como é evidente. Temos também, e não há que esconder porque é também real, questões internas que levaram aqui a grandes confusões no que respeita a algumas freguesias, posições tomadas por pessoas que eram realmente muito associadas ao PSD e que depois acabam por tomar posições diferentes, e isto acaba por também descredibilizar um pouco aquilo que é a ideologia social-democrata e, portanto, estamos de facto convencidos que é um conjunto muito grande de fatores, mas estamos de pé e estamos, sem qualquer sombra de dúvida, a exercer o mandato, cada um dos eleitos nos órgãos em que fomos eleitos, e estamos a exercer o mandato para valorizar mais Santo Tirso, que foi exatamente isso com que nos comprometemos com os tircenses. Esperava ter mais apoios por parte das pessoas mais antigas do partido em Santo Tirso, ou a sua liderança serviu também para marcar um ponto de ruptura com o passado e um rejuvenescimento do partido? Efetivamente, esta candidatura e a comissão política que eu liderei e que acabou por colidir e coincidir com umas autárquicas, honestamente nós não sentimos que tivéssemos falta de apoio por parte das pessoas mais antigas do partido, pegando nas suas palavras. Sempre fomos da opinião na Comissão Política atual e que agora está de missionária, que não existem militantes de primeira e de segunda, existe naturalmente um conjunto de militantes que, por tudo o que deu ao partido e por tudo o que dedicou ao partido, à sua terra, à freguesia, ao concelho, e alguns até a nível nacional, obviamente merecem aqui um carinho especial por parte de quem lidera a conselhia. A falta de apoio, efetivamente, não lhe posso dizer que sentimos falta de apoio, sentimos realmente que os tircenses acabaram por não corresponder, no geral, àquilo que era o projeto que apresentávamos nesta candidatura. Não obstante de também, depois, portanto, o resultado das urnas não ser coincidente com aquilo que nós todos os dias ouvimos na rua, nos cafés, nas associações, nas empresas e, portanto, de facto, uma coisa não coincide com a outra, o que é um fenómeno muito estranho. Quanto à questão de marcar uma ruptura, o partido vai rejuvenescer sem que seja necessário uma ruptura, é o nosso entendimento. As pessoas vão entrando,
quanto mais formos, mais fortes seremos também. E quem vier pela social-democracia vem sempre por bem e vem sempre trazer algo de bom. Portanto, não necessariamente uma ruptura, porque de facto os mais históricos, como lhe chamou, são também a marca daquilo que somos hoje e, portanto, são também responsáveis por termos um Partido Social-Democrata em Santo Tirso e por tantas vezes termos representado a nossa terra de uma forma muito séria, muito digna e que muito tem que nos orgulhar, sem sombra de dúvida. Demitiu-se da liderança do PSD Conselhio após as eleições autárquicas e é novamente candidata. Quais são os motivos que o levaram a ser de novo candidata? A parte da demissão além de habitual, tem que ser consistente e coerente com aquilo que foram os resultados eleitorais. Portanto, eu sou eleita com a Comissão Política que me acompanha em dezembro de 2019. Naturalmente, sabíamos que enfrentaríamos um processo autárquico, não contávamos que existisse uma pandemia pelo meio, pronto, mas isto nenhum de nós contava em nenhuma circunstância e não pode justificar tudo. Não sendo os resultados aqueles que nós esperávamos e aqueles para os quais trabalhamos, o que tínhamos a fazer era demitir-nos. E, portanto, isso é uma ação que é apenas e só a consequência daquilo que é o resultado eleitoral. E é consequência não porque entendamos que já não servimos para o partido. Aliás, todos os militantes servem para o partido e somos, de facto, todos muito importantes. A recandidatura prende-se precisamente com isto que eu lhe dizia, portanto, a demissão é uma consequência e agora vamos dar a oportunidade aos militantes para voltarem a escolher, para voltarem a apostar num projeto, para voltarem a dar aqui a legitimidade necessária para a continuidade do trabalho de uma comissão política. Eu sou recandidata com uma vasta equipa, da qual fazem parte muitas das pessoas que realmente me acompanharam nestes últimos 2 anos, porque só há uma forma de conseguirmos fazer com que as pessoas confiem no nosso trabalho, que é a coerência. A coerência, a continuidade, a importância que nós lhes damos, porque após uma derrota, após um resultado muito mau, é factual. Mas o PSD continua a dar a cara, continua a estar junto às pessoas e, portanto, a recandidatura que protagonizo agora com uma vasta equipa pretende precisamente criar esta coerência, este trabalho, este não desistir, não enfiar a cabeça na areia como fazem as avestruzes e mostrarmos ao povo tircense que continuamos cá disponíveis para lhes dar aquilo que entendemos que Santo Tirso merece. Na sua opinião, o facto de haverem 2 candidaturas para estas eleições é positivo ou negativo? Numa altura tão difícil não deveria existir apenas uma candidatura, única forma de unir o partido, ou o facto de existirem as 2 candidaturas é apenas a democracia a funcionar? Eu fui sempre uma defensora muito acérrima da democracia. Não conheço outro sistema de governação que funcione melhor e, portanto, enquanto não conhecer outro, este de facto é aquele que eu defendo. E acho que internamente nos partidos é exatamente da mesma forma. Há 2 anos eu disputei eleições e a comissão política que eu liderava venceu essas eleições. Este ano estou a disputar eleições com um companheiro que tem o mesmo valor e o mesmo direito de se candidatar. É militante do partido, tem cotas pagas e, portanto, nada impede. São projetos que se calhar são distintos e daí talvez não seja possível criar-se a tal lista única, mas este debate de ideias, a meu ver, francamente, é positivo. Permite de facto que se discutam muitas ideias, que se coloquem muitos projetos em cima da mesa e se calhar assim vamos chegar a bom porto, desde que após o dia 5, porque as eleições são no dia 4 de dezembro, e independentemente de tudo, nós consigamos trabalhar e até os 2 projetos coincidirem naquilo que são as estratégias dos 2 anos que vêm a seguir. Portanto, não vejo com maus olhos. E porquê é que deverão então os militantes do PSD votar na Quitéria e não no outro candidato? Pois essa já é uma pergunta difícil. Não, quero dizer, eu expliquei ainda há minutos o motivo da minha recandidatura e da equipa que me acompanha.
É uma equipa composta essencialmente pelos membros eleitos nos diferentes órgãos, que contempla também pessoas da anterior Comissão Política e que pretende, sobretudo, que nós possamos fazer um trabalho político que agregue e que seja num fio condutor único entre a Conselhia, a Vereação, a Assembleia Municipal e as Assembleias de Freguesia. Esta é a forma que, a nosso ver, faz sentido fazer política e é assim, no nosso entender, que conseguiremos trazer credibilidade e coerência àquilo que é o caminho que estamos a traçar agora e que o PSD precisa de mostrar aos tircenses. Naturalmente, eu podia dizer muitas coisas sobre a razão pela qual os militantes devem votar em mim. Os militantes receberão a devida correspondência, com todo o projeto, com toda a equipa, poderão ponderar, falarão comigo como sempre puderam falar, estive e estarei sempre à distância de um telefonema, que às vezes não consigo atender, admito. Tenho uma profissão também exigente, mas que devolvo assim que me seja possível e, portanto, estou sempre disponível. Mas os militantes conhecem-me, percebe, Sílvia? E, portanto, eu estou no PSD de Santo Tirso há muitos anos, chego à social-democracia por convicção. E, portanto, eu acredito verdadeiramente nos ideais da social-democracia, acredito verdadeiramente que Santo Tirso precisava que nos deixassem implementá-los. E não tenho qualquer dúvida que os tircenses, que o Conselho, que as freguesias, que cada um dos nossos cantos sairia a ganhar se nós pudéssemos trazer a ideologia da social-democracia para o nosso Conselho. E aí eu não tenho qualquer dúvida. Portanto, estive na JSD muitos anos, eu acho que todos os militantes me conhecem, francamente, e, portanto, reconhecem o trabalho, o empenho, a coragem, a dedicação, mas também estar aqui a falar de mim e daquilo que são as características que eu penso serem realmente aquelas que são importantes para uma liderança de uma conselhia, e acredito mesmo nisso. É também um bocadinho inglório, não é? Porque a partir do momento em que me conhecem e que trabalharam já muitos deles comigo em várias campanhas autárquicas, legislativas, presidenciais, com muito orgulho e com muita lealdade àqueles que nos representavam e, portanto, assim continuarei. Eu nunca deixei de ser a Quitéria Roriz que as pessoas conhecem e, portanto, acho que isto basta para as pessoas poderem também decidir. Quem faz parte da sua equipa e quem são os seus principais apoiantes? Ora, essa pergunta... Vamos lá ver. A minha equipa, naturalmente, os militantes receberão, não há aqui secretismo absolutamente nenhum. Nunca me reuni com a minha equipa às escondidas, nem estamos aqui a fazer nenhum plano de ataque, portanto não há aqui nenhum plano terrorista por detrás. Como deve compreender, eu não divulgarei neste momento os nomes da equipa que me acompanham por uma razão muito simples. Esta entrevista é uma entrevista dirigida, é da comunicação social, portanto dirigida a quem vos segue. A informação da equipa que me acompanha penso que é uma informação muito relevante para os militantes, porque serão eles nesta fase que irão escolher. Como lhe disse, e aí posso dizer e repetir, a equipa está composta por várias pessoas da anterior Comissão Política que se mantêm, é composta também pelos membros eleitos, nomeadamente nas Assembleias de Freguesia, e portanto todos os que são militantes e que podem, estão em condições estatutárias para poderem integrar listas, foram desafiados e estão envolvidos neste projeto que agora lidero. Estão envolvidos também os eleitos na Assembleia Municipal, como deve ser. Está o Carlos Alves também envolvido, ele é o primeiro eleito na Vereação e, portanto, é assim que também deve funcionar. Principais apoiantes, eu espero que sejam os militantes do Conselho de Santo Tirso, francamente, porque acho que me reconhecem o trabalho e a coragem necessários para me envolver neste projeto e, portanto, estou convicta que estarão comigo e que estarão com esta proposta de projeto rumo à vitória do PSD. Quais são os seus grandes projetos para o partido nos próximos anos? Até agora liderou o PSD de Santo Tirso apenas 3 meses sem estarmos em pandemia e todo o restante tempo ou estivemos confinados ou com restrições. O que se propõe a fazer de diferente relativamente às anteriores comissões políticas, não esquecendo que também é vereadora?
eu acho que o segredo é exatamente esse. Se nós conseguirmos analisar um pouco aquilo que são os últimos anos da gestão do PSD, o que nós vamos encontrar é pessoas distintas na direção da Comissão Política, e direção, entenda-se, não é o Presidente em si, mas na direção. Portanto, naqueles primeiros dirigentes do partido, são umas pessoas distintas daquelas que estão eleitas nos órgãos. E, portanto, independentemente de nomes, isto é cíclico e é histórico, e todos os militantes conhecem a história do partido e sabem que é exatamente assim. Eventualmente, o grande segredo e a grande mudança que eu pretendo implementar, e que a equipa que me acompanha concorda, e de facto chegamos aqui a um projeto que é comum neste sentido, é precisamente que o partido seja liderado por aqueles que estão eleitos nos órgãos. Porque é nos órgãos autárquicos que se faz política. E, portanto, a vida pública e política, não a partidária, não a parte partidária, mas a vida política é nos órgãos que se faz. E é diariamente, quando vamos visitar uma instituição, quando vamos acompanhar uma obra, quando vamos a uma peça de teatro para promover a cultura, quando um candidato a uma freguesia, agora eleito na oposição na Assembleia de Freguesia, está presente num momento importante de um lançamento de um cemitério, de um campo de futebol, que é importante para aquela terra, e quando nas reuniões e nas Assembleias de Freguesia, nas Assembleias Municipais, nas reuniões de Câmara, levamos aquilo que são as preocupações do nosso povo para ali. Naturalmente que a Comissão Política tem que servir, porque senão também não existiam, tem que servir para trabalhar a parte partidária de todos estes temas, como é lógico, e ao mesmo tempo para incentivar e apoiar quem está a exercer o cargo público. O facto de ser vereadora, no meu entender e no entender da equipa que está comigo, só favorece, porque efetivamente, por muito esforço que se faça, e é feito, a articulação não é a mesma coisa que fazer parte do órgão, e estar no órgão e comparecer às reuniões. E, portanto, isto de facto acho que é o grande segredo, e é aquilo que tem que ser o trabalho e a aposta de trabalho nos próximos anos. Deve ser perceptível, e eu já tenho ouvido na rua, que se notam aqui algumas mudanças na atitude dos eleitos pela coligação, porque fomos em coligação com o CDS, a quem dirijo também já aproveito para dirigir os meus cumprimentos, porque de facto foram um excelente parceiro de coligação, sempre de forma muito digna e muito correta na ação para com o PSD, e portanto merecem também esse reconhecimento, mas o que já se tem ouvido é que os eleitos da coligação já vão estando presentes, já vão aparecendo, já vão acompanhando. Eu não estou aqui a dizer que os anteriores faziam tudo mal, não é nada disso, até porque eu acho que todas as pessoas que assumem cargos públicos procuram fazê-lo da melhor forma possível. Ninguém quer aqui envergonhar nem a sua terra, nem o seu partido, nem a si próprio até, porque é a nossa cara que está aqui em causa. Agora, que a estratégia não tem resultado, não, e portanto nós temos que mudar essa estratégia. E se durante 4 anos nós mantivermos este projeto de proximidade em todas as freguesias, e se durante 4 anos nós suportarmos e apoiarmos os nossos candidatos e os nossos eleitos, eu não tenho qualquer dúvida de que daqui a 4 anos os resultados serão bem diferentes daqueles que tivemos agora, e que os tircenses reconhecerão ao PSD e à direita muito mais credibilidade e coerência no trabalho que têm para lhes oferecer. Este ano o PSD, coligado então com o CDS, teve uma grande derrota, como é sabido. Como vai em 2025 inverter este cenário tão negativo, tendo em conta que teremos várias eleições até essa altura, mas o mais importante a nível local são mesmo as autárquicas? Sem dúvida. Deixem-me dizer-vos que eu agora também não vou explicar a estratégia toda, senão depois ali os nossos opositores do Partido Socialista, do Bloco e tal, roubam-nos aqui a estratégia, não pode ser. Cumprimentos também, obviamente, merecem todo o respeito da nossa parte, e estava a brincar. A estratégia é precisamente esta que eu lhe dizia. Nós temos que, durante 4 anos, manter-nos presentes no terreno, ao lado das pessoas, das associações, das empresas, do comércio. E se nós mantivermos este trabalho próximo, e estar ao lado, não é aparecer para tirar uma fotografia,
estar ao lado, é ouvir verdadeiramente os seus anseios, é levar os seus anseios aos sítios próprios e é informar as pessoas no final de que levamos o seu anseio. E qual foi a decisão do órgão? Toda a gente sabe que, estando nós em minoria, nas assembleias de freguesia, na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, muitas vezes as nossas propostas, aquilo que lá levamos, acaba por ser votado e vetado. Portanto, mas as pessoas também precisam de saber isso. E têm o direito de saber isso. Porque a partir do momento em que um eleitor, em que um tiscense me coloca uma questão, em que um empresário me pede ajuda para chegar, no fundo, ao órgão com uma determinada proposta, e que eu a levo e que ela é aceite ou não pelo órgão total, eu a seguir tenho que lá ir dizer ao senhor empresário, ao senhor comerciante, olha, isto foi levado, foi discutido, foi debatido e o resultado foi este. E porquê? Porque depois isto é que não é claro. E repare que as assembleias municipais não são muito participadas e, portanto, isto voltamos a bater no mesmo. PSD e CDS fizeram uma proposta para serem difundidas online, já são em N municípios, estamos em final de 2021, portanto, quer dizer, tanta tecnologia, tanto marketing digital e depois naquilo que é essencial, não chegamos ao povo. Nós temos juntas de freguesia que não colocam as atas, por exemplo, online para que os seus fregueses possam lê-las. E se a vida política não é participada, então cabe-nos a nós fazer com que as pessoas estejam envolvidas e participem. E, portanto, a estratégia para 2025 é esta, é estarmos próximos das pessoas, é acompanharmos os seus anseios, é apresentarmos os seus anseios e a seguir ir lá dizer às pessoas que os apresentamos e qual foi o resultado. E pretendemos fazê-lo afincadamente durante 4 anos. Sendo vereadora, está disponível para trabalhar em articulação com uma nova comissão política? Isso é algo que acontece há vários anos no PSD de Santo Tirso, ter uma equipa de variação de costas voltadas para a comissão política ou vice-versa. Bem, eu não sei bem se é de costas voltadas ou não, mas isto vai de encontro ao que lhe dizia há pouco. Colaborarmos uns com os outros não é a mesma coisa que estarmos nos órgãos. Não é, de facto, a mesma coisa. Portanto, eu tenho um tipo de trabalho, e a título de exemplo, em que eu estou de férias 15 dias. Obviamente que quando eu regresso ao trabalho, as minhas colegas me transmitem o que aconteceu na minha ausência, que é diferente de eu estar lá e viver o que aconteceu. Pronto, são, de facto, situações diferentes. Mas, como deve também imaginar, não vou estar de costas voltadas com ninguém. Não faltava mais nada agora. Nós temos uma oposição que é a esquerda e, portanto, vamos ser focados naquilo que é realmente importante. Não tenho qualquer problema de trabalhar com uma outra comissão política, absolutamente, mal corria, estávamos mesmo muito mal se assim fosse. Mas, estando eu num processo de candidatura, aquilo que pretendia realmente para os próximos 2 anos era trabalhar com a comissão política que me acompanha e eu acho que tornaria o trabalho muito mais frutífero, na minha opinião, mas não vou deixar de trabalhar com quem quer que seja a liderar a comissão política. Reservei as 2 próximas perguntas para falarmos sobre o PSD a nível nacional. Também vai haver eleições no partido e também vamos ter eleições legislativas no país. Num curto espaço de tempo são 4 eleições, contando com as autárquicas. Apoia o Rui Rio ou o Paulo Rangel? Sim, começando pela questão das eleições, de facto os últimos meses são meses, têm sido meses e vão continuar a ser meses muito conturbados a nível de eleições, são sempre períodos muito exigentes de recolha de apoios, de procurar alinhavar as tropas para seguir um determinado caminho e, portanto, são sempre momentos desgastantes e eu, antes de mais, acho que todas as pessoas, independentemente dos partidos, que se candidatam a qualquer órgão público, merecem, desde logo, assim, à partida, um muito obrigado por parte das pessoas, porque quem está nesta vida compreende tudo o que muitas vezes é posto em causa, fica para trás, pouco reconhecido, pouco aceito até, todas as horas que deixamos de fazer outras coisas e, no meu entender, fazemos-lo com muito gosto.
eu pelo menos faço com muito gosto e não me arrependo absolutamente nada. A regra geral não me queixo, gosto daquilo que faço e faço com muito empenho. Mas acho que todas as pessoas que se candidatam e que se predispõem a dedicar-se a um órgão público merecem realmente uma salva de palmas, porque é muito difícil. E, portanto, num período em que, em tão pouco tempo, temos tantos momentos eleitorais, todos os que estão envolvidos de forma mais ativa estão já, quase como a população em geral, a rezar para que acabe a Covid. Pronto, nós já estamos quase a rezar para que acabem as eleições, porque estamos a ficar, de facto, muito cansados de todos estes, depois das burocracias, a entrega de papelada. Pronto, são sempre momentos realmente muito complicados. Quanto ao apoio ao Rui Rio ou ao Paulo Rangel, eu, em primeiro lugar, e é isto que eu tenho dito e tenho que deixar muito claro, em primeiro lugar, eu, a esse nível nacional, sou, neste momento, só militante do PSD de Santo Tirso. Primeiro, porque estou de missionária. Segundo, porque entendo que os militantes e as comissões políticas concelhias devem ter abertura mental suficiente para permitirem que o militante que está em sua casa e que acompanha a vida nacional do partido possa fazer a sua escolha e, portanto, nessa qualidade, o que eu lhe tenho que dizer é: eu apoio o PSD e eu quero mesmo muito que o PSD se coloque bem perante o país e quero mesmo muito que o país volte a viver numa gestão governativa mais à direita e que não tenho qualquer dúvida que é a nossa única salvação no momento em que estamos. Porque se nós continuarmos a ser geridos por uma esquerda que ainda por cima é uma esquerda mal amanhada, desculpem uma expressão, vamos continuar muito mal, acho que vamos ficar piores e, portanto, neste momento o meu grande apoio é realmente ao PSD e eu anseio muito que o PSD saia forte destas eleições e que se apresente às eleições legislativas com carisma, forte, firme e para vencer. Falando agora então sobre o país, nos últimos 26 anos o PSD esteve no governo apenas durante 7 anos, após a demissão de António Guterres e após a pré-bancarrota de 2011, ou seja, foi poder apenas em duas alturas muito conturbadas. O que está a faltar ao partido para se estabelecer de uma forma mais forte e, como vai Rui Rio ou Paulo Rangel, vencer as próximas eleições legislativas. Relembrando que em 2015 o PSD também venceu as eleições legislativas e mesmo assim foi o Partido Socialista a governar. Eu estou mesmo, aquilo que eu lhe respondia na questão anterior é a minha convicção. Francamente, eu acredito que o PSD tem, pela defesa dos seus ideais e por aquilo que é a essência do PSD, tem tudo o que o nosso país precisa para liderar de forma muito positiva e conduzir o nosso país, não à cauda da Europa, mas talvez ao topo da Europa. Aqui a questão não será relativamente a Rui Rio ou Paulo Rangel, claro que sim, é uma questão interna, mas ambos são militantes social-democratas e, portanto, ambos defendem naturalmente a social-democracia com unhas e dentes. E, portanto, eu acredito que basta que consigamos ser muito claros na mensagem que queremos passar aos portugueses, basta que, e quando eu digo basta e saliento, basta parece pouco, não é pouco, é muito, mas basta que de facto as pessoas reconheçam e percebam onde é que o Partido Socialista e a esquerda nos conduziram nos últimos anos e acabou de dizer, nós vencemos uma eleição e acaba o Partido Socialista a governar numa geringonça com o PCP e com o Bloco e, portanto, resultou mal. Mas resultou mal 6 anos depois e resultou mal deixando o país numa situação muito frágil, sem orçamento de Estado, a ter que antecipar todo um calendário eleitoral, com erros gravíssimos na gestão da pandemia, que o próprio PSD nos primeiros 2-3 meses não questionou, porque de facto era uma situação absolutamente nova
para toda a gente e, portanto, o mais importante era que todos conseguíssemos agir sobre a situação, mas a determinada altura a esquerda cometeu erros atrás de erros que vão sair muito caros aos portugueses agora. As moratórias vão começar a cair, as empresas com o salário mínimo a subir não vão conseguir segurar-se, temos os e-vouchers, i-vouchers e aquelas coisas todas que são rigorosamente nada, são não mais do que um processo burocrático, quase que para controlar onde é que o povo gasta o dinheiro que ganha com o seu trabalho. Portanto, nem sequer é o dinheiro de ninguém, é o seu dinheiro do seu trabalho. Não vemos qualquer apoio sustentado e verdadeiramente credível para as famílias portuguesas, para as empresas portuguesas, para conseguirmos promover aquilo que Portugal tem de melhor. Temos uma Ministra da Cultura que entende e continua a entender que está tudo bem, com uma espécie de amostra de verba do Orçamento do Estado que estava prevista. Portanto, um país que não investe na cultura e na educação, um país que se esquece da saúde, está tudo dito. Não pode ser governado por pessoas que têm este tipo de ideologias. Não vamos lá. Portanto, eu acredito que os portugueses vão reconhecer isto e que vão permitir que o PSD, mais uma vez, e como tem sido histórico também, não é, venha resolver a asneirada que o Partido Socialista e que a esquerda que apoia o Partido Socialista tem feito ao longo dos anos. E, portanto, acho que é com esta mensagem e mostrando este caminho que nós vamos conseguir ser poder no governo e que vamos conseguir reconduzir Portugal. Para finalizarmos então esta nossa conversa, qual é a mensagem que quer deixar a todos os militantes social-democratas de Santo Tirso? O que é que eu posso dizer aos militantes social-democratas de Santo Tirso? Em primeiro lugar, acabo por ser um bocadinho repetitiva, porque no fundo é aquilo que já fui dizendo ao longo da entrevista. Os militantes conhecem-me, eu entrei pela mão da JSD no PSD de Santo Tirso e tenho muito orgulho do percurso que tracei. Fui sempre uma militante com muita garra, com muito empenho, muito leal aos princípios da social-democracia e muito leal a todos aqueles que lideravam e lideraram ao longo dos anos o nosso partido. E, portanto, mantenho esse espírito de trabalho, mantenho esse espírito de combate e não tenho nem o sonho nem a esperança, mas tenho claramente a convicção de que o PSD em Santo Tirso ainda poderá ser poder, ainda veremos o PSD ser poder e ainda veremos Santo Tirso evoluir e ser realmente uma grande cidade como merece, um grande concelho, com grandes gentes, com grandes freguesias, pela mão do Partido Social Democrata. E, portanto, acredito que os militantes social-democratas de Santo Tirso reconhecem o que aqui lhes transmiti e, naturalmente, e como não podia deixar de ser, no dia 4 apelo a que todos se dirijam à sede para exercerem o vosso direito de voto para aquilo que são as eleições da Conselhia do PSD de Santo Tirso. Em nome do Diário Santo Tirso, agradeço então mais uma vez a disponibilidade para esta entrevista e desejo-lhe todo o sucesso na sua candidatura. Obrigada mais uma vez e um bom trabalho para vocês também.